Boa noite, irmãos. Estamos aqui, iniciando mais um culto, mais um domingo, mais uma semana que o Senhor nos deu. E nesse momento eu queria te convidar para orarmos juntos, pedindo para que o Senhor nos abençoe nesse momento. Deus, Pai, nós estamos aqui. Nós queremos glorificar o Teu nome, Pai. Nós queremos louvar o Senhor. Queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Pai. Nós pedimos, ó Deus, perdão a Ti pelos nossos pecados, Senhor. Nos perdoa, Deus, por todas as vezes que nos esquecemos e entristecemos o Seu coração, Pai. No nome de Jesus, nos abençoa neste culto. Ministra nos nossos corações através dos louvores, Pai. Que os nossos lábios possam cantar o perfeito louvor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Santo, Santo,
Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. A Ele
Pai querido, nessa noite nós queremos te agradecer por tão grande salvação. Enquanto nós estamos aqui, nossos irmãos estão em casa, Pai, nossos familiares, bem como a maior parte do mundo, por causa de uma coisa que não tinha acontecido antes. Mais uma vez a nossa fragilidade é exposta. Mais uma vez nós nos expomos como seres pequenos, ignorantes, sabemos poucas coisas, compreendemos poucas coisas e nem sempre sabemos exatamente como lidar com essas coisas, Pai. Mas o Senhor que é grande, o Senhor que é poderoso, o Senhor que nos fez para um propósito, o Senhor que é Deus de vivos e não de mortos, o Senhor que está aí assentado, Pai, e também está aqui conosco. Eu sei que o Senhor passa com cada um de nós todos esses momentos que nós passamos, Pai. De forma alguma nós passamos por dificuldades e tribulações sozinhos, ao contrário. O Senhor é o Deus que se fez homem. O Senhor é o Deus que saiu do conforto da eternidade e pisou aqui no chão da existência, no chão do tempo, no chão da vida comum, ó Pai. O Deus Todo-Poderoso que se fez criança, que se fez bebê em Cristo Jesus e caminhou entre seres humanos sofredores e pobres, sem perspectivas. Esse é o Deus que está conosco. Nós sabemos disso, Pai. Mas além de saber disso, nós também queremos experimentar diariamente a Sua presença. Experimentar, sentir é diferente de saber, Pai. Nós queremos Te conhecer de verdade. Nós já ouvimos muito sobre o Senhor. Houve um dia que ficamos tão emocionados que decidimos mudar a nossa vida. Aconteceu o fenômeno da conversão, que é um milagre que só o Senhor pode fazer. Que nós olharmos para a nossa vida, para o nosso passado e entendermos que algo precisa mudar. Pai, eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão por nossos pecados, pedir perdão por nossas falhas. Falo isso não porque eu creia que estejamos passando por essa dificuldade, por essa pandemia, por causa de nossos pecados. Não é por isso que eu falo isso. Eu peço perdão pelos nossos pecados, porque o nosso desejo é Te agradar, Pai. O nosso desejo é andar na Sua presença de tal forma que nos pareçamos com Jesus enquanto Ele esteve aqui na terra. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, porque nossos pecados e nossas falhas abalam o nosso relacionamento contigo e muitas vezes tira de nós a oportunidade de sentir coisas que nós já sabemos, mas que por causa das nossas falhas, por causa das nossas decisões, muitas vezes acabam caindo no esquecimento e viram teoria, Pai. Eu quero Te pedir em nome de Jesus
Que o Senhor visita cada pessoa que está em casa. Cada pessoa possa pensar agora, Pai, no tipo de vida que tem vivido. E cada pessoa possa, Senhor, refletir sobre o que é seguir ao Senhor, o que é conhecer Jesus, quais são as implicações disso na própria vida. Nós somos pessoas muito diferentes, somos pessoas de vários tipos, ó Pai, mas nós queremos ter uma coisa única, um vínculo mais forte, que é a fé no Cristo, a fé em Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar. Eu creio nisso, Pai, e quero experimentar isso a cada dia. Que em nome de Jesus, cada pessoa perceba que a sua vida não é algo sem sentido e nem é só um acidente da história ou da biologia, mas que cada pessoa possa experimentar, Pai, e saber que é alguém único que pode se relacionar com o Senhor, ó Pai. Ainda que possamos adoecer e morrer, Pai, nós sabemos que o nosso futuro não é aqui. Nós não marchamos para viver aqui para sempre, Pai. Nós vivemos, nós caminhamos e marchamos para estar com o Senhor de uma vez por todas e para sempre, para que nós possamos ver o Senhor como o Senhor é, para que possamos experimentar a conclusão da história, a conclusão da nossa vida, Pai. Recebe nossos louvores, recebe a nossa adoração. Nosso desejo é te bendizer, porque isso nos faz, de alguma forma, mais próximos do Senhor. Cada vez que cantamos, cada vez que lemos as Escrituras, cada vez que conversamos sobre esses assuntos espirituais, mais sentimos que estamos perto do Senhor. Nos ajude a cuidar da nossa espiritualidade, nos ajude a cuidar, Pai, da saúde do nosso relacionamento contigo, porque um relacionamento pode ser abalado por causa de coisas que fazemos, pensamos e muitas coisas que queremos e talvez não devêssemos querer, Pai. Que nós não sejamos um povo cheio de desejos materiais, mas que nós sejamos um povo cheio de desejos do Espírito, Pai. Cheios de desejos de dons espirituais, cheios de desejos de estar contigo, de conhecer cada vez mais o Senhor, de experimentar o real consolo do Espírito Santo em meio às tempestades, Pai. Nós não nos achamos vencedores simplesmente, Pai, porque sobrevivemos às doenças. Não, nós também somos afetados por elas. Nós cremos numa vitória que ainda vai acontecer e que ao mesmo tempo já aconteceu, Pai. É nessa vitória que nós cremos. Nós sabemos que a tempestade vem até mesmo sobre o barco onde Jesus está. Mas mesmo nesse barco é possível descansar como Jesus descansou, porque Jesus te conhecia, Pai. E nós também queremos te conhecer. O Deus que vive entre nós anda no nosso meio, Pai. E quem somos nós para experimentarmos e desfrutarmos da sua presença? Abra o nosso entendimento para enxergarmos que coisas grandiosas podemos desfrutar mesmo em meio a situações tão delicadas, em meio a uma situação tão difícil como essa, Pai. Conforta-nos, encoraja-nos, ajuda-nos a não entrar em desespero, Pai. Ainda que isso aconteça, porque somos seres humanos contraditórios. Nós, muitas vezes, tropeçamos nas nossas próprias palavras, mas o Senhor é o Deus que conhece as nossas contradições e nos amou sabendo disso tudo e decidiu nos dar o reino, não porque tivéssemos feito alguma coisa para chamar a sua atenção, porque não há como chamar a sua atenção, Pai. Não há como fazer algo bom, certo e correto o suficiente para sensibilizá-lo, porque o Senhor já se sensibilizou por nós, pela nossa fraqueza, muito antes disso tudo. Por isso se entregou por nós. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo se entregou por nós e morreu por nós quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós te louvamos, Pai, porque de certa forma queremos experimentar mais do Senhor enquanto cantamos, sabendo que a adoração é muito mais do que cantar e tocar instrumentos. Nos ajuda a viver no culto, Pai, a ter consciência de que o culto nunca acaba. O culto não é aqui no templo, o culto não é só em casa, o culto é onde nós estivermos, porque depois que te conhecemos, passamos a viver continuamente em Tua presença. Pai, recebe a nossa adoração, recebe as nossas confissões de culpa, recebe também, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, recebe, Senhor, aquilo que te ofertamos, que a nossa oferta seja pura, seja agradável, Pai, e de alguma forma possa refletir para aquelas pessoas que convivem conosco a sua presença, que as pessoas possam experimentar Deus através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, amados irmãos e amigos. É mais uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar nesse momento tão agradável de louvor, de adoração, de oração ao Senhor. E Deus tem nos dado mais essa oportunidade nesta semana de estarmos juntos, mesmo distantes, mas estarmos juntos nesse tempo, no domingo, podendo termos essa comunhão à distância. Antes de começar a ler a palavra e falar daquilo que o Senhor deseja trazer ao nosso coração nesta noite, gostaria de fazer um pedido a toda a Igreja Congregacional de Paracambi, que nós possamos estar fazendo contato uns com os outros. Eu tenho feito contato com alguns irmãos, mas são muitos irmãos. Eu gostaria de pedir a ajuda de todos vocês para que entremos em contato uns com os outros, aqueles que você tem facilidade de ligar, de passar um WhatsApp, para nós podermos estar sabendo como estão os nossos irmãos, se estão passando alguma necessidade, para que a gente então possa estar suprindo todas as necessidades de cada um de nós. Então eu gostaria de fazer esse pedido a você, que nós possamos fazer esta corrente do bem, estar conversando com os nossos irmãos, entrando em contato e ver se todos estão bem. E aqueles que têm alguma necessidade, você faça chegar até nós, para que nós possamos então, juntos, abençoar a todos aqueles que estão precisando. Talvez nem mesmo pessoas da nossa igreja, pode ser pessoas de outras, que não fazem parte da nossa igreja, mas que estão precisando. Nós então estaremos abençoando essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, eu quero, nesta noite, falar o tema da mensagem que eu preparei é a graça que transforma. Eu queria falar um pouco da graça de Deus, um pouco daquilo que o Senhor faz para cada um de nós. E eu escolhi um texto que talvez você vá estranhar. Eu escolhi falar sobre a graça que transforma, tendo como base o livro de Jó. Você pode estar pensando, poxa pastor, como assim? Jó sofreu tanto. Como você pode falar sobre a graça de Deus em meio a tanto sofrimento, a tanta dificuldade que esse homem viveu? Você que conhece a palavra do Senhor, você sabe aquilo que Jó enfrentou. Você que não conhece a palavra do Senhor, você certamente conhece que Jó foi um homem que sofreu muito. Mesmo sem ter lido o seu livro, mesmo sem ter lido a Bíblia, você tem essa informação que Jó foi um homem que passou por um intenso sofrimento. Então, queridos, eu quero, ao ler o livro de Jó, falar dessa graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus por cada um de nós. Ao ler o livro de Jó, no seu todo, eu me lembrei de uma palavra do apóstolo Paulo, que se encontra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Paulo vai dizer assim aos romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Eu penso que tem tudo a ver esse versículo, essa palavra do apóstolo Paulo,
com toda a história desse homem chamado Jó. Um homem que viveu há muitos anos atrás. Os estudiosos nos dão a informação que Jó possivelmente tenha vivido na época de Abraão, ou seja, há praticamente 4 milênios que esse texto foi escrito, que Jó vivenciou toda essa sua dificuldade. A gente pode ver isso porque o texto nos dá algumas dicas para que a gente possa colocar Jó nesse período de tempo, lá junto com os patriarcas. A Bíblia vai dizer que Jó era muito rico, e a riqueza de Jó era atribuída a ele por causa dos seus animais. E na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, as pessoas que eram ricas elas possuíam muitos animais, né? A riqueza dessas pessoas estava baseada naquilo que elas possuíam de camelos, de bois e de outros animais. Então Jó possivelmente tenha vivido nesse tempo. A Bíblia vai dizer também que Jó viveu 140 anos depois do sofrimento. E nesse tempo os homens viviam essa quantidade de anos, né? Depois foi diminuindo. Então é mais uma mostra, uma prova de que Jó possivelmente tenha vivido em tempos bem antigos mesmo, né? Mas, como eu estava dizendo, irmãos, ligando a história de Jó com esse versículo de Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus sempre usa os momentos, sejam eles bons ou ruins, com o intuito de transformar a vida humana, tanto individualmente quanto coletivamente. O que Paulo está querendo dizer para nós é que Deus, diante das circunstâncias que nós vivemos, Deus usa todas essas circunstâncias para falar conosco, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa existência. O intuito de Deus sempre é mudar o coração do homem. O intuito de Deus sempre foi trazer o homem de volta para si. É isso que Paulo está dizendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus transforma a vida do seu povo e Ele usa praticamente as circunstâncias ruins para que possa transformar a nossa vida. Por isso que eu falei que o tema desta mensagem é a graça transformadora, porque eu consigo enxergar a graça de Deus nesse texto de Jó. Eu consigo ver a graça de Deus sendo manifestada na vida de Jó, mesmo diante de todos os seus sofrimentos. Então, queridos, principalmente os momentos ruins que enfrentamos, o objetivo de Deus é nos transformar segundo os seus propósitos. Sempre o objetivo de Deus é esse. Isso significa que o alvo de Deus não está nas circunstâncias. O alvo de Deus está em abençoar vidas, em mudar vidas. O alvo de Deus não está nas circunstâncias, em si em nós. Nós somos alvos da graça de Deus, mesmo vivendo momentos de intensa tribulação, mesmo vivendo momentos de intensa dificuldade. O objetivo do Senhor é a vida humana. O objetivo de Deus, com as suas provações, com as minhas provações, com as suas dificuldades, com as minhas dificuldades, é manifestar a graça dele sobre nós. Nós então precisamos enxergar a graça de Deus em meio a todas as dificuldades que possamos enfrentar na vida. Talvez você nunca sofreu como Jó sofreu.
Talvez você nunca vá sofrer como Jó sofreu. Eu penso que Jó talvez seja o ser humano que mais sofreu na face da terra, mais viveu um período intenso de dores, de luta, de dificuldades intensas. Se você conhece a vida desse homem, você sabe o que eu estou falando. Você pode estar pensando, como assim, pastor? Então Jó sofreu mais do que Jesus? Em termos espirituais, não. Mas em termos materiais, Jó sim sofreu mais do que Jesus. Sofreu mais do que outros homens do Antigo e do Novo Testamento, que tiveram também sofrimentos intensos. Mas se você for ler o relato do livro de Jó, falando sobre a sua vida, você vai perceber isso. Nós podemos ver isso muito claramente na história desse homem. Jó sofreu terrivelmente por um período longo de tempo. Não foram poucos dias, não foram algumas semanas. O texto não nos mostra o tempo que ele sofreu, mas possivelmente ele tenha vivido a sua dificuldade por um bom período de tempo. E eu afirmo que Jó só não morreu, irmãos, porque o Senhor sustentou a vida daquele homem que estava vivendo um sofrimento insuportável. Aquele homem só não veio a morrer porque Deus o preservou, porque Deus o sustentou. Porque quando lemos o relato da vida daquele homem, tudo aquilo que ele sofreu, a gente vai perceber que aquele sofrimento que Jó foi acometido, talvez a maioria de nós, ou todos nós, não aguentaríamos. O nosso corpo iria sucumbir a todos aqueles acontecimentos que sobreveio a Jó. O que Jó sofreu, irmãos? Não sei se você sabe, se você conhece a palavra, mas Jó, ele sofreu perdendo toda a sua riqueza. Como eu disse, Jó era um homem muito rico, possuía bois, possuía animais. A Bíblia vai dizer, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E de repente esse homem perde tudo isso. Chega a notícia de que todos os seus animais, todos os seus servos, tudo aquilo que ele possuía, de uma hora para outra, ele perde tudo isso. O texto vai nos mostrar isso. Eu não vou ler por amor ao tempo, mas depois você leia o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó, que você vai perceber isso. Só para você ter uma ideia, eu vou ler o versículo 13. Diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, junto da casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Se você continuar lendo, você vai ver tudo aquilo que aconteceu com Jó de uma maneira sucessiva, uma notícia atrás da outra, uma desgraça atrás da outra, uma catástrofe atrás da outra. E Jó, então, ele perde toda a sua riqueza, todos os bens, todo o respeito que ele tinha, porque o versículo 3 vai dizer que ele era o maior de todos os do Oriente. Então Jó perde toda a sua riqueza. Jó perde também a sua família. Seus filhos morreram nessa sucessão de eventos catastróficos que Jó sofreu. A Bíblia vai dizer que os seus 10 filhos foram mortos
Seus 10 filhos vieram a morrer por causa de eventos que levaram a eles à morte. A Bíblia vai dizer também, queridos, que Jó perdeu a sua saúde. Depois que ele perdeu tudo, depois que ele perdeu os seus filhos, perdeu a sua riqueza, Jó então perde a sua saúde. A Bíblia vai dizer que aquele homem foi tomado da cabeça até os pés, de tumores, de úlceras. A Bíblia vai dizer que o sofrimento daquele homem era tão intenso que ele se coçava com cacos, diante de tanta dificuldade, diante de tanta tribulação, diante de tanta dor que aquele homem sofreu, perdendo a sua saúde completamente. Ele não só ficou doente, mas ele ficou terrivelmente debilitado. A Bíblia vai dizer que o seu hálito, ninguém aguentava o seu hálito, que ele estava magro de uma maneira tal que era só pele e osso. Ele sofreu tanto, irmãos, ele sofreu diante dessas circunstâncias tão terríveis, que ele amaldiçoou até mesmo o dia do seu nascimento. Se você for ler o capítulo 2 do livro de Jó, você vai ver esse homem desesperado. Melhor, ver capítulo 3. Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele chega a dizer: pereça o dia que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Ele ainda diz: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Ou seja, aquele homem estava vivendo então um momento tão intenso de tribulação, que ele amaldiçoa até mesmo o seu dia da morte. Ele começa a dizer: para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Diante de todas as suas dificuldades. Como eu disse também, ele perdeu a sua reputação. Ele era um homem rico e era um homem bem-quisto. A palavra de Deus vai dizer que ele era o maior do Oriente. E nesse momento todos os abandonaram, todas as pessoas abandonaram Jó, por causa daquela situação que ele estava vivendo. Até mesmo a sua mulher, que não morreu com os filhos, ela chega para Jó e diz, no versículo 9 do capítulo 2, então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele recebe esta palavra da sua esposa, da sua mulher. Ou seja, irmãos, nós podemos dizer que ele também perdeu a sua esposa, ele perdeu a sua mulher, ele perdeu aquela que estava com ele em todos os momentos. Ela olhava para ele e não reconhecia o seu marido. E ela então diz: olha, amaldiçoa a Deus e morre. Não há saída para você. Então ele perde a sua reputação, ele perde o carinho, o amor da sua esposa. Mas, amados irmãos, há uma coisa que, lendo o livro de Jó, a gente percebe que esse foi o maior de todos os sofrimentos de Jó. Jó perdeu a voz de Deus, porque nesse período todo, eu não sei quanto tempo, mas nesse período todo, de toda essa tribulação que Jó estava vivendo, Deus ficou em silêncio. Deus não respondia a Jó. Jó questionava, Jó falava, Jó orava, Jó perguntava a Deus, e Deus estava em silêncio. Deus não respondia aos questionamentos de Jó. E aquilo perturbava Jó de uma forma tão grande, porque Jó, ele sempre foi um homem religioso. A Bíblia vai dizer que ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus, e que se desviava do mal. O silêncio de Deus foi o maior sofrimento de Jó. Eu penso assim, porque ele é acometido de todas essas desgraças, mas ele tinha comunhão com Deus, ele falava com Deus, Deus o abençoava, e de repente o céu está fechado,
De repente não há resposta, de repente não há voz de Deus, não há consolo de Deus, não há ajuda de Deus, tudo isso aparentemente. Jó então se sente sozinho, Jó se sente até mesmo abandonado pelo próprio Deus. O sofrimento foi tão intenso, como eu disse, irmãos, que ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Leia o capítulo 3 depois e você vai perceber nas palavras de Jó toda a sua angústia, toda a sua tristeza, toda a sua dor diante de estar vivendo toda aquela calamidade. Mesmo diante de tanta calamidade, entretanto, irmãos, mesmo diante de tanta calamidade, mesmo diante desse silêncio de Deus, mesmo diante desta palavra de Jó no capítulo 3, quando ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, mesmo diante disso, irmãos, dos questionamentos, da calamidade, de não entender por que tudo aquilo estava acontecendo, Jó não estava entendendo o que estava acontecendo. Como eu disse, foram eventos sucessivos que vieram sobre ele e o deixaram daquela maneira. Sem bens, sem amigos, sem filhos, sem esposa e ainda o silêncio de Deus. Todos os abandonaram. E para ele não era fácil achar que Deus também o havia abandonado. Mas mesmo diante, irmãos, desse quadro, dos questionamentos, de não estar entendendo o que está acontecendo, este livro vai nos mostrar que esse homem permaneceu com a sua fé e com o seu caráter inabaláveis. A fé e o caráter de Jó não foram abalados. Sim, ele estava triste, sim, ele estava angustiado, sim, ele estava vivendo momentos que ele não estava entendendo, momentos de dores intensas. Mas, mesmo diante desses delírios que aquele homem estava vivendo, por causa da sua dor, e a gente sabe como a dor mexe conosco, como estar sentindo dor nos inquieta. Imagina a dor que aquele homem estava sentindo, não somente da perda de tudo que ele tinha, mas agora sofrendo na sua carne, tendo a sua carne sofrendo, e ele sentindo dores intensas, mas o seu caráter e a sua fé em Deus não foram abalados. E eu posso dizer isso porque se você ler comigo o capítulo 1, o versículo 20 até o versículo 22, você vai ver Jó dizendo o seguinte: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Adorou, é o que a palavra de Deus está dizendo. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o autor bíblico vai dizer: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Seu caráter, sua fé inabaláveis. Você pode ver comigo ainda no capítulo 2, no versículo 9 e no versículo 10, quando a sua mulher fala para ele: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. O versículo 10 vai dizer assim, Jó respondendo à sua mulher: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios, vai dizer o autor bíblico. Eu quero que você vá comigo agora ao capítulo 16, só para que você perceba que mesmo diante de todas essas calamidades, Jó permanece fiel ao Senhor. Capítulo 16, versículo 19, ele diz assim: já agora sabei que a minha testemunha está nos céus,
e nas alturas quem advoga a minha causa. Ele continua, queridos, ele continua com a sua fé e com o seu caráter inabaláveis. Ainda no capítulo 19, se você ler comigo o versículo 25 do capítulo 19, Jó vai falar uma das expressões mais lindas de toda a história e principalmente do seu livro, o livro que tem o seu nome. Diz assim o versículo 25 do capítulo 19: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A fé daquele homem continua inabalável, a confiança no Senhor continua inabalável, mesmo diante das dificuldades. Olha o capítulo 23, versículo 11 até o versículo 14. 23, 11 até o 14. Jó vai dizer assim: os meus pés seguiram as tuas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. E para terminar, esses relatos que mostram a fé e o caráter de Jó, que ainda estavam depositados em Deus, eu queria que você fosse até o capítulo 27 do livro de Jó, e você vai perceber nas palavras deste homem que ele continuava a crer e confiar no Senhor. Do versículo 1 até o versículo 6, Jó vai dizer assim: prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei, e não alargarei, nem me reprova a minha consciência, por qualquer dia da minha vida. Então, queridos, esse é Jó, que amava Deus e que estava passando por um momento de intensa luta, de intensa dificuldade, mas ele, mesmo diante dos seus delírios, das suas dores, das suas noites em claro, das suas feridas, do seu sofrimento, aquele homem tinha momentos de lucidez, e ele então declarava que ele confiava no Senhor, que ele amava o Senhor, que o Senhor era tudo para ele, que a sua integridade não estava em negociação, que o seu caráter não estava em negociação, que a sua fé não estava em negociação. Ele diz: olha, eu recebi o bem de Deus e posso também receber o mal de Deus. E aquilo que Paulo fala aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Esse homem estava vivendo assim. E a partir do capítulo 38 até o 41, irmãos e irmãs, amados, Deus então rompe o silêncio. Depois de todo esse período de sofrimento, Deus rompe o silêncio e mostra a Jó a sua soberania, mostra a Jó o seu poder, e mostra a Jó quem Jó era diante das suas dificuldades, diante do Altíssimo, quem era Jó diante do Altíssimo. Então, a partir do capítulo 38 até o capítulo 41, a gente então vai ver Deus falando com Jó, rompendo um silêncio e mostrando quem ele era, se apresentando de verdade
a Jó, esse homem que estava sofrendo tremendamente. Deus então, irmãos, depois de falar com Jó, depois de trazer Jó à realidade de quem ele era, de quem Deus era, e mostrando então para Jó também quem Jó era, quem ele era diante do Altíssimo. Ou seja, Deus mostra para Jó que ele, embora sendo amado de Deus, mas diante da grandeza do Pai, diante da grandeza do Altíssimo, diante da grandeza do Todo-Poderoso, quem era Jó? Não era nada. E Jó, então, amados, tem a sua vida restaurada. Deus, então, restaura a vida do seu servo, dando-lhe tudo de volta, em dobro, diz o texto bíblico. E vai dizer ainda, como eu disse no início, Jó ainda viveu mais 140 anos, depois que Deus o restaurou, depois que Deus o curou das feridas, depois que Deus deu a ele tudo que ele tinha em dobro, vendo sua descendência até a 4ª geração. Jó viveu mais 140 anos, e esses 140 anos que Jó viveu depois desse sofrimento, possivelmente faziam com que Jó esquecesse todo aquele sofrimento que ele teve. O texto vai dizer que ele viu a sua descendência até a 4ª geração, depois daquele sofrimento. Queridos irmãos e amigos, eu quero trazer então algumas aplicações para as nossas vidas. Quero fazer desta mensagem, desse relato, da vida deste homem, da experiência deste homem, trazer para nós algumas aplicações para a nossa vida, para o nosso viver diário. Mas eu quero basear essas aplicações, esses ensinamentos, não em Jó, mas focar em Deus e na sua graça infinita. Eu tenho pensado muito sobre isso. Às vezes nós lemos a palavra de Deus e nós focamos muito no comportamento humano, nas experiências humanas, e nós muitas vezes não percebemos o Deus que está por trás de tudo aquilo que está relatado na Bíblia, de todos os homens e mulheres de Deus que viveram. Às vezes nós tiramos lições desses homens e mulheres, podemos sim fazer isso, mas eu estou focando agora o meu olhar para o Deus que está por trás desses homens e mulheres que estão relatados na Bíblia Sagrada. Então, queridos, eu quero olhar para essa história e ver o Deus de toda a graça se manifestando diante dessa calamidade que Jó estava vivendo. Como eu falei no início, o título dessa mensagem é A Graça que Transforma, a graça que muda. E eu vejo isso na vida desse homem, Jó. Eu quero dizer então, em primeiro lugar, queridos, a primeira aplicação para nós é que a graça de Deus está sempre em ação em nosso favor. A graça de Deus, a graça do Altíssimo, está sempre agindo em meu favor e em seu favor, porque Ele é o Deus de toda a graça, mesmo em momentos de extrema dificuldade. Talvez você esteja vivendo em momentos de tensão na sua vida, mesmo fora do coronavírus, porque hoje todos nós estamos vivendo esse momento de tensão, de medo, por causa desse vírus que tem abalado o mundo inteiro. Mas
tem abalado a minha vida e a sua vida. E talvez você já estava abalado com uma enfermidade, com um problema, com uma situação. Saiba que a graça de Deus nunca abandonou você. E Deus, queridos, a sua graça, em segundo lugar, a graça de Deus age com o intuito de nos transformar. A graça de Deus não somente está a nosso favor, mas Deus age por meio da sua graça para transformar a minha vida e transformar a sua vida. A graça de Deus é transformadora. A graça de Deus ela vivifica. A graça de Deus nos traz de volta para o eixo. A graça de Deus nos alegra, mesmo diante das dificuldades. Deus usa a sua graça para transformar a nossa vida. Às vezes nós vivemos momentos intensos de tribulação e a gente pensa, como Jó possivelmente pensou e falou até: olha, o Altíssimo esqueceu-se de mim. Ele não me responde mais, mas eu vou continuar firme, fiel a Ele, como nós vimos naqueles textos que acabamos de ler. A graça de Deus quer transformar a minha vida e a sua vida, mesmo diante das lutas e das dificuldades. A graça de Deus, em terceiro lugar, a graça de Deus age para revelá-lo a nós. Deus usa todas as situações, mediante a sua graça, para que Ele se revele a mim e a você, para que Ele se mostre a mim e a você, para que eu e você o percebamos mais de perto, para que eu e você possamos enxergá-lo, para que eu e você possamos vê-lo. E a graça dele é que faz isso por nós, mexe com a nossa vida, balança com a nossa estrutura, sacode a nossa árvore, para que a gente não possa vê-lo, não somente ouvir falar, mas ter uma experiência de vida com Deus, de vida transformada. E a graça de Deus quer revelar o Senhor a nós, e Ele faz isso por nós. Quarto lugar, queridos, a graça de Deus age com propósitos definidos. A graça de Deus está agindo a nosso favor, como eu disse no início, mas ela tem propósito. O Senhor age com propósitos, e o maior propósito dele é transformar a minha vida e a sua vida, é salvar a minha vida e a sua vida, é fazer com que você o enxergue. O propósito de Deus é sempre trazer o homem para perto de si. Talvez você não perceba a graça de Deus na sua vida. Talvez você não tenha percebido o Deus que você diz servir, que eu digo servir, que eu ouço, mas que muitas vezes eu não conheço de verdade. Ele está agindo na sua vida e na minha vida com propósitos. E os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos de amor. Ele nunca pensa em nós com ira, Ele nunca pensa em nós tentando nos maltratar. Jó possivelmente pensou que Deus o estava maltratando, mas a graça de Deus estava agindo na vida daquele homem sem ele perceber. E a graça de Deus age nas nossas vidas sem que nós percebamos. Quinto lugar, a graça de Deus deseja sempre o nosso bem. A graça de Deus deseja sempre o nosso bem, está ao nosso trazendo benefício para nós. É isso que Deus deseja, queridos. A graça de Deus não é querer nos maltratar, querer nos lançar ao chão. A graça de Deus não deseja a nossa morte, ela deseja sempre o nosso bem. E em sexto lugar, queridos, a graça de Deus nunca nos abandona. Então eu quero olhar para esse texto com você e dizer para mim e para você que a graça de Deus sempre age em nosso favor, que a graça de Deus tem o intuito de nos transformar, que a graça de Deus age para revelar o Senhor a nós, que a graça de Deus age com propósitos definidos, que a graça de Deus deseja sempre o nosso bem,
e que a graça de Deus nunca nos abandona. Nunca pense que Deus te abandonou. Nunca pense que você está sozinho. Você pode estar vivendo como Jó viveu. Você pode estar vivendo em um momento de tribulação intensa. Mas saiba que o teu Redentor vive. E Ele vai se levantar em seu favor, em meu favor. Ele vai se levantar e se mostrar a mim e a você, o Deus poderoso, bondoso, amoroso que Ele é, a sua graça transformadora. Portanto, queridos, já caminhando para o final, eu quero dizer a você que o livro de Jó não fala simplesmente do sofrimento de um homem. A gente a gente olha para esse texto e a gente só consegue ver o sofrimento. A gente olha para esse texto e só consegue ver Jó. Mas como eu disse, esse livro não fala somente do sofrimento de Jó, fala muito mais de quem Deus é. Fala muito mais do poder de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus. Então o livro de Jó não fala do sofrimento de um homem. O livro de Jó nos apresenta um Deus gracioso em amor. O livro de Jó nos apresenta um Deus gracioso em amor. O livro de Jó nos apresenta um Deus soberano, que tem a história nas suas mãos, que controla as nações, que controla o universo, que controlava a vida de Jó, que controlava até mesmo o diabo. Eu não citei ainda o diabo nesse texto, mas o diabo está ali, e ele só age, ele só interfere nas nossas vidas com a permissão de Deus. O diabo ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. O diabo ele é um serviçal de Deus. Nós às vezes damos muito valor a Satanás, mas ele é apenas uma criatura finita, e Deus está completamente distante dele em poder, em glória, em amor. Então Deus muitas vezes usa o próprio diabo, sem ele nem mesmo perceber, porque ele é um serviçal do Senhor. O livro de Jó nos mostra então esse Deus soberano sobre tudo e sobre todos. O livro de Jó, irmãos, nos apresenta um Deus que conduz a história, que conduz a história de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus propósitos. Então eu quero destacar aqui, queridos, para encerrar esta mensagem, eu quero destacar, para finalizar, o versículo 5 do capítulo 42 do livro de Jó. E o texto vai dizer para nós, Jó falando, depois que Deus se revela a ele, depois que Deus fala a ele, nos capítulos 38 a 41, Deus fala, e Jó então chega à seguinte conclusão: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Jó vai dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, irmãos, que o tema desta mensagem é o Deus que transforma. A vida daquele homem foi transformada, a vida daquele homem foi restaurada por Deus, e ele chega à conclusão que ele conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora ele estava enxergando, ele via o Senhor. O desejo de Deus, irmãos, é que possamos enxergá-lo de experiência própria, que tenhamos uma experiência profunda de conversão, uma experiência profunda com Deus, como Jó
teve. Então ele falou que ele, olha, Senhor, eu pensava que te conhecia, mas na verdade o meu conhecimento estava baseado apenas naquilo que eu ouvia a seu respeito. Mas agora eu consigo vê-lo, eu consigo enxergá-lo, de verdade, quem é o Senhor. E ele então diz, olha, por isso eu me arrependo no pó e na cinza, eu me arrependo de tudo que eu falei, eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu me arrependo de todas as palavras que eu falei. Então, queridos, o desejo de Deus é que possamos enxergá-lo de experiência própria, que tenhamos uma experiência profunda de conversão. O desejo de Deus é que nós abramos os nossos olhos. Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergá-lo. Como que a gente pode enxergar Deus, irmãos? A gente não pode enxergar Deus face a face. A gente não pode ver Deus pessoalmente ainda, porque a Bíblia diz que nenhum olho viu Deus. Porque se alguém vir a Deus, morrerá diante da sua majestade, diante da sua glória, diante do seu poder. A nossa carne humana não resiste se chegarmos diante de Deus, porque Ele é santo, 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 e nós somos pecadores. Nós precisamos da graça dEle, nós precisamos do seu amor. Um dia nós vamos estar diante dEle, mas nesse dia nossa vida já vai estar transformada. Teremos um corpo não mais pecador, mas um corpo transformado. Quando Jesus voltar a esta terra e levar a sua igreja, levar todos aqueles que creram nele, nós estaremos para sempre diante do Senhor, diante do Cordeiro de Deus, diante do Espírito Santo. Então, como nós podemos enxergar Deus, queridos? Enquanto estamos ainda nesta terra, neste corpo, nesse tabernáculo perecível, nós podemos enxergar Deus, irmãos, na natureza. Olha para tudo que Deus criou e você vai enxergar Deus. Olha para tudo que Deus fez e você vai chegar à conclusão, olha, eu estou perdendo tempo, eu não tenho visto Deus na sua criação. Deus se manifesta na sua criação e nós podemos ver Deus na criação. Não entendo como alguém que olha para todas as coisas criadas, todas as coisas que Deus criou, nos mínimos detalhes, tudo é tão precioso, tudo é tão minucioso, tudo acontece harmonicamente, e alguém pode dizer que isso veio do nada. Como podemos olhar para a criação, olhar para nós mesmos, o nosso corpo, o funcionamento da nossa existência, e acharmos que Deus não existe? Então enxergue Deus, queridos, através da natureza. Você pode enxergar Deus também através do próximo. Deus se manifesta na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Deus se manifesta para mim através de você. Deus se manifesta a você através da minha vida. Olhemos mais uns para os outros. Olhemos mais as necessidades uns dos outros, que nós vamos enxergar Deus na vida do meu irmão, você vai enxergar Deus na vida do seu irmão. Enxergue Deus através do próximo, enxergue Deus através da generosidade. Deus é generoso, e Ele quer que sejamos também generosos uns com os outros. Deus foi tão generoso conosco, nos salvando, nos resgatando, e nós seguramos essa generosidade e não abrimos a nossa mão, não sorrimos, não abraçamos, não somos generosos uns com os outros. Enxergue Deus através da generosidade. Seja generoso com o seu próximo, com o seu irmão, com os seus familiares, com os seus vizinhos, com todos aqueles que passarem no seu caminho. Enxergue Deus no abraço, como um abraço faz bem,
como receber um abraço, como dar um abraço. Manifesta Deus através de nós. Deus é visto, Deus é percebido quando nós abraçamos uns aos outros. Infelizmente hoje não podemos fazer isso, mas vai chegar um tempo em que essa pandemia vai se encerrar, que a sua vida seja mudada, que a minha vida seja mudada, que os nossos hábitos sejam transformados, que amemos mais, que sejamos mais generosos, que abracemos mais, que beijemos mais uns aos outros, porque Deus se revela aí, Deus se revela no abraço, Deus se revela no acolhimento, acolher o próximo, acolher o meu irmão, acolher a minha irmã, eu acolhendo você, você acolhendo a mim, acolhendo o desesperado que está lá fora. Deus está, irmãos, Deus é visto através do acolhimento, Deus é visto também através do perdão. Quando perdoamos uns aos outros, Deus está sendo manifestado no meio do perdão. Deus é visto através do perdão. Então enxerguemos Deus através do perdão. Enxerguemos Deus também através da doação. Quanta coisa você recebe, quanta coisa você pode doar, quanta coisa você pode dar. Você pode doar do seu tempo, você pode doar da sua vida, você pode doar dos seus bens, você pode fazer muito mais do que você tem feito. E você então vai enxergar Deus através da doação, através do acolhimento, através do abraço, através da generosidade, através do próximo e através da natureza. Mas você pode enxergar Deus também através do amor. Tudo isso, se não tiver amor, diz Paulo, de nada vai adiantar. Que nós possamos enxergar Deus no amor que Ele tem a nós, por nós, que Ele tem por nós, que no amor que nós devemos ter uns pelos outros e, acima de tudo, amar a Deus. Enxergamos Deus também no cuidado uns com os outros. Em último lugar, queridos, nós podemos enxergar Deus na simplicidade da vida, na simplicidade do encontro, na simplicidade do acolhimento. Às vezes queremos ser muito valorizados, queremos aparecer de todas as formas, mas Deus está com o simples de coração. Então, queridos, enxergue Deus na simplicidade, enxergue Deus na simplicidade de uma criança, enxergue Deus na simplicidade de um morador de rua, enxergue Deus na simplicidade do seu irmão, da sua irmã, dos seus irmãos aqui na igreja, da sua família. Enxergue Deus em tudo isso. E, queridos, terminando então esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo é uma rica oportunidade de Deus a nós. Ele quer estar se revelando. Ele quer que nós nos voltemos a Ele, que priorizemos a vida e não as coisas. Deus deseja isso de nós. Esse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento, Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, Deus está se mostrando a nós. Deus está usando essa situação para transformar vidas, para transformar a minha vida e para transformar a sua vida. Olhe para esse tempo, não com desespero, não com medo simplesmente, mas olha para esse tempo como uma oportunidade de enxergar Deus. O que Deus está fazendo no mundo inteiro, o que Deus está fazendo nas nações, o que Deus está fazendo na sua família, o que Deus está fazendo na sua casa, o que Deus pode fazer na sua igreja. Esse tempo, irmãos, Deus está agindo, a sua graça está agindo para transformar vidas. Então priorize a vida que você tem, priorize a sua família,
priorize os seus amigos, priorize os seus irmãos na igreja, priorize a vida e não priorize as coisas. As coisas vão passar. Que você e eu possamos chegar ao final dessa quarentena afirmando como Jó: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O meu desejo, irmãos, e a minha oração é que quando tudo isso passar, nós possamos chegar lá na frente e dizer como Jó: Senhor, olha, eu só conheci o Senhor de ouvir, mas agora eu estou vendo, Senhor. Os meus olhos estão sendo abertos e eu estou vendo a ação do Senhor na minha vida e na humanidade inteira. Que Deus, queridos, abençoe a sua vida. Que seja assim em nome de Jesus. Que essa quarentena sirva, que esse sofrimento sirva como serviu para Jó, para nós enxergarmos Deus e não somente o conhecermos de ouvir falar. Que Deus te abençoe. Amém. Nós vamos ter então agora mais um período de cântico, nós vamos cantar mais um cântico e depois nós vamos encerrar esse nosso encontro virtual para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor.
em tua vida, em minha vida. Queridos, então estamos chegando ao final. O meu desejo é que a sua semana seja repleta da bênção do Senhor. Que a sua casa, a sua vida sejam alvos da graça de Deus. E que você possa enxergar o Senhor. Que você possa ver o Senhor. Não somente ouvir falar dele, mas que você e eu tenhamos uma experiência profunda de ver Deus, em nome de Jesus. Ora comigo nesta hora. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor, diante do Todo-Poderoso. Arrependa-se, olhe para o Senhor, adore-o, louve-o, porque Ele tem olhado por você. A graça dEle está sobre você. A graça dEle transforma você e transforma a mim. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pela Tua graça, Senhor, que nos alcançou, que continua nos alcançando, que continua nos transformando, continua agindo em nosso favor. Obrigado, Deus, porque nós reconhecemos sim a graça do Senhor, o amor do Senhor sobre nós. Ah, Senhor, o que seria de nós se não fosse o Teu favor? O que seria de nós se não fosse a Tua graça, Pai? E eu quero rogar a Ti nesta noite, que todos aqueles que nos veem, nos ouvem, tenham a experiência de Jó, de terem as suas vidas transformadas pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor. Que os cânticos, Pai, que as orações, e que principalmente a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, porque ela é a palavra do Senhor, ela possa agir em corações, ela possa transformar vidas, ela possa salvar vidas, ela possa curar vidas, e que o Senhor se revele a todos nós, o Deus amoroso que Tu és, o Deus bondoso que Tu és, o Deus gracioso que Tu és. Ah, Senhor, leva-nos a ver a Ti, na simplicidade, na vida de uns aos outros, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Ah, Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, por esta noite. Eu oro por cada casa, cada lar que está ouvindo e vendo essa mensagem nesta hora. Eu oro por aqueles que irão assistir depois, irão ver depois, talvez no outro dia ou daqui a uma semana. Ah, Deus, que todos eles sejam abençoados por esta palavra, por este ajuntamento de fé, por esse ajuntamento de amor, por esse ajuntamento de milagres. Eu oro para que o Senhor alcance vidas, que o Teu milagre alcance pessoas, que o Teu amor alcance, salve, transforme, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Oramos, Pai, por causa de Jesus. Chegamos diante da Tua presença por causa de Jesus. E é no nome dEle que nós oramos nesta hora. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.